noite, irmãos. O Tiago me falou em janeiro, né, que em março as mulheres iam estar pregando. Eu estava torcendo para ele ter esquecido, mas aí chegou março e ele lembrou, né? Aí eu estava contando com o lockdown, mas também não deu muito certo, não tive muita escapatória. Depois que eu disse sim, não deu muito certo. Mas amém, né? O tema que foi me proposto para falar é que a igreja está com um tema mensal, né, que é sobre discipulado. É mensal mesmo, né? Já que eu sou é anual, né? E esse mês é transmissão. É transmissão. E aí me pediram para falar um pouquinho sobre persistência e esforço diante do discipulado, porque a gente está com um projeto aqui na igreja de a gente assumir pelo menos uma pessoa para a gente estar acompanhando durante esse ano. Primeiramente é durante esse ano, né? E aí cada um escolheu uma pessoa para estar seguindo, para estar acompanhando no decorrer desse ano, para estar discipulando essa pessoa. Aí a meta, né? Pelo menos uma pessoa da igreja, pode ter pessoas de fora também, para que ninguém fique sozinho no decorrer do ano. Então, me pediram para falar um pouquinho sobre persistência e esforço. E aí, eu estava pensando, né, sobre esse tema lá em casa, que o Tiago me comentou comigo. E aí, eu meditando nessa palavra, eu pensei em 3 atributos que a gente pode dar a uma pessoa que é persistente, ou a característica dessa persistência, a gente pode atribuir 3 atributos a ela, e é o que eu quero falar um pouquinho aqui hoje, essa noite. A primeira é em relação ao esforço. Toda pessoa que persiste, ela demanda um esforço para isso poder acontecer. Então, assim, desde quando a gente é concebido, desde quando a gente está dentro da barriga, a gente tem um esforço para a gente poder se tornar um ser. A gente começa sendo embrião, depois a gente vira o feto, depois a gente nasce. Então, tudo isso requer um esforço do nosso organismo. Multiplicação das células e tal, até no nascimento requer um esforço. Até mesmo quando a gente está em repouso, a gente está tendo um certo esforço, porque o nosso coração está batendo. Então, assim, tudo que a gente vai fazer na nossa vida demanda um certo esforço do nosso corpo. Às vezes é um esforço físico, às vezes é um esforço mental, às vezes é um esforço psicológico. Então, assim, tudo isso vai demandar um certo esforço. E aí, eu resolvi trazer o exemplo do coração. Eu não sei se todos aqui conhecem o ECG, a Larissa vai pôr ali que eu trouxe. Não vou dar aula de ECG, nem nada, assim, é só um exemplo para dar uma contextualizada naquilo que eu quero falar com vocês essa noite. E aí, o coração, ele tem um traçado, ele é movido por pulsos elétricos, e aí dá para a gente poder avaliar como que esse coração está funcionando pelo eletrocardiograma que tem um traçado. A Larissa vai pôr ali para nós, para quem não conhece poder ver. Eu que costumo falar pouco, mas eu consegui encher 2 páginas de pregação. Isso é para dar glória. Aí é um traçado do elétron, né? Esse traçado de cima é um traçado normal, mostra um coração que está batendo e que está tudo normal com essa pessoa. E aí, o coração, ele tem o esforço dele para poder bater. Ele precisa de desencadear um tanto de coisa para esse coração poder bater. Então, assim, ele bate, mesmo ele tendo esforço, ele gasta energia para bater, e ele não reclama disso, porque ele foi feito para fazer isso. O coração foi feito para bater o sangue, para bombear o sangue para todo o corpo. Então, assim, ele não vê isso como uma obrigação. Ele vê isso como uma forma que Deus criou ele para ele ser assim. Então, ele não está fazendo nada mais que cumprindo o propósito dele, que é de bombear o sangue para todo o corpo. Então, esse de cima aí é o traçado normal do coração. E aí, se tiver alguma coisa errada lá
nesse coração, se tiver entupido, algum vaso, alguma coisa, ele vai ter um trabalho maior, ele vai tentar bater normal, igual ele bate sem problemas, mas se tiver algum problema, ele tenta consertar. Então, assim, ele tem um trabalho maior para fazer isso, tem um esforço maior para fazer isso. Na maioria das vezes ele consegue fazer e consegue cumprir o seu papel diante daquilo que ele foi criado. E aí, fazendo uma analogia para a gente, para nós cristãos, o nosso coração, a nossa batida aí, vai representar Cristo, né? Cristo é como se fosse o nosso coração espiritual, digamos assim, né? Então, ele nos criou para a gente poder levar a vida dele, levar o Espírito Santo para outras pessoas. Então, o que acontece? Às vezes, a gente tenta dar um jeitinho nosso, assim, fazer do nosso jeito e tal, e aí pegar alguns atalhos, né? Fazer algumas decisões, vai tomar alguns atalhos aqui e tudo. Só que isso dá um trabalhão depois para corrigir. O coração, ele tenta fazer isso, só que ele tem um esforço maior. Quando a gente toma decisões por nós mesmos, a gente depois lá na frente, ontem aqui na consagração, a gente estava até falando sobre isso, da gente ser o rei das nossas vidas, da gente tomar nossas próprias decisões, e no fim, a coisa desandar e a gente corre para Deus, né? Para Deus consertar tudo aquilo que desandou na nossa vida. E assim, a gente muitas vezes, a gente quer tomar nossas próprias decisões, a gente quer ir pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio braço, e aí quando chega lá na frente que o negócio não dá certo, a gente tem um esforço ainda maior para poder corrigir aquilo que era para ser feito com um esforço mínimo, com menor gasto de energia. E aí a gente pode citar vários exemplos na Bíblia, né? De pessoas que tentaram tomar a frente da situação e não deu certo. A caminhada do povo no deserto é uma delas, né? Eles reclamavam tanto, murmuravam tanto, fizeram tanta coisa errada, que eles acabaram ficando 40 anos andando em círculo lá no deserto, e a maioria das pessoas nem entraram na terra prometida, né? Aí eles fizeram um bezerro de ouro, porque Deus achou que Deus não estava escutando eles, que Deus tinha abandonado, que não estava na frente da situação, e aí complicou tudo também, que foi gerando mais problema, mais esforço para eles, mais desgaste, mais tudo assim, na questão do esforço. Então, a gente foi criado para a gente realizar o propósito de Deus aqui nessa terra. O coração, ele foi criado para bombear sangue, e a gente foi criado para fazer a vontade de Deus. Então, isso não deveria ser visto como uma obrigação. É um esforço. A gente tem esforço. Ninguém quer orar, ninguém quer ficar lá, hoje eu estou super animado para ler a Bíblia, hoje eu estou super animado para ir lá visitar o irmão, hoje eu estou super animado para fazer. É um esforço. Isso tudo requer da gente um esforço para poder ir fazer, para poder ler a Bíblia, para poder orar. Então, Deus nos criou com o propósito de servirmos a Ele e de transmitir a mensagem dele para as outras pessoas. Então, tudo que a gente faz requer um esforço. Então, que a gente possa concentrar esse esforço naquilo que realmente é o certo, naquilo que tem a motivação certa, naquilo que é para ser feito, que a gente não venha tentar pegar atalhos no meio do caminho achando que vai dar certo, que vai ser mais rápido, que vai estar adiantando a vida, que na verdade está sendo um atraso de vida. Então, assim, que a gente possa concentrar nossas energias naquilo que realmente é o certo, naquilo que realmente é o que tem que ser feito, não naquilo que a gente quer fazer. E aí, lá em 2 Pedro, que eu vou ler aqui, 2 Pedro 1, fala bem assim, a partir do versículo 3. Deu chute aí, Larissa? Eu vou ler aqui. 2 Pedro 1, 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas,
para que elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia mesmo manda a gente esforçar com dedicação cada vez maior. Então, a vida de Jesus foi um exemplo de esforço para nós, né? Ele veio nessa terra, nasceu, cresceu, e na caminhada dele, ele foi fazendo discípulos, né? Ele foi discipulando outras pessoas, e ele escolheu 12 para poder estar mais próximo dele. Então, assim, foi um esforço grande, ainda mais Pedro. Jesus teve um maior trabalho com Pedro. Então, assim, e aí depois Pedro mesmo escreve essas palavras, né? Então, assim, a princípio a gente pode achar que o que Jesus estava fazendo era falho, porque os discípulos eram tudo problemático, né? E na verdade era esse o propósito de Deus também, né? E aí no fim, o próprio Pedro fala, né? Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. E aí, assim, o segundo atributo que eu queria falar sobre a questão da persistência aqui é com relação à constância, né? Muitas das vezes a gente acha que ser constante é a gente seguir uma linha reta, ser uma reta. Pelo menos na minha cabeça, quando eu falava de constância, eu pensava em uma reta. É aquela coisa reta que não muda, que é daquele mesmo jeito sempre, que é imutável. Para mim é aquela pessoa que está sempre com o mesmo humor, aquela pessoa que é daquele jeito para sempre. E na verdade, a constância não necessariamente é uma reta. A constância, ela quer dizer uma regularidade, uma frequência. Então, com relação ao ECG lá de cima, que tem aquelas ondinhas e tal, uma mais alta, depois uma mais baixa, e depois volta para uma linha reta de base, aquilo ali é uma constância. Porque aquele ciclo, aquelas ondas, elas se repetem várias vezes por minuto. Então, a constância, se a gente for analisar a linha que estava embaixo, que era uma linha reta, aquilo ali representa morte. Aquilo ali representa o pecado. Aquilo ali representa uma situação que Deus abomina. Eu falaria até que representa aquele crente morno, sabe? Que Deus fala que não sejais frio nem... aquele versículo aqui, eu esqueci. Então, assim, que Deus quer vomitar da nossa boca. Deus não quer aquilo pra gente. Deus não quer uma linha reta. Deus não quer morte pra nossa vida. Deus quer que a gente seja cheio de vida. Deus quer que a gente seja constante, independente dos nossos altos e baixos. Porque, assim, na constância, a gente pode ter dia que a gente vai ficar ruim, pode ter dia que a gente vai estar super alegre, pode ter dia que a gente vai estar desesperado, dia que a gente vai estar ansioso. Qualquer dia, porque na própria Bíblia fala que o dia mau ele vem. Então, assim, nem todos os dias serão bons e nem todos os dias serão maus. Mas o importante, o que Deus quer da gente, é aquela constância do elétron de cima, não a constância do elétron de baixo. Então, que a gente possa ter regularidade,
Que a gente não venha desandar no meio do caminho e desistir. Ah, hoje eu estou mal, eu não vou na igreja, porque eu não estou afim. Ah, hoje eu estou feliz também, eu não vou na igreja, porque eu estou feliz demais, então eu tenho que ficar aqui em casa para curtir com as outras pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, não dá. A gente tem que ser... Se você está feliz, vem para a igreja, tenha comunhão com os irmãos, visite alguém. Se você está triste, também vai para a igreja, tenha comunhão, faça um churrasco, que agora não está podendo muito na pandemia e tal, mas compartilhe a sua felicidade, compartilhe a sua tristeza, compartilhe o seu desespero. Isso tudo ajuda a gente a voltar para aquela linha de base, aquela linha porque o elétron, assim, ele sobe e desce, mas sempre volta para uma linha que a gente fala que é a linha de base. Então, assim, independente de como você esteja nesse dia, é sempre importante a gente voltar para Jesus. É sempre importante a gente voltar para a linha de base. Eu tenho um exemplo que eu já falei até algumas vezes aqui para algumas irmãs, acho que mais para as mulheres, né, que é onde eu costumo falar mais. Que no início da igreja, quando eu vim para Brasília, a igreja vai fazer 12 anos, tem 10 anos que eu estou aqui. Já tem um tempinho, eu fui fazer as contas e falei, não, já tem 10 anos. Tem 10 anos que eu vim para Brasília. Então, assim, quando eu vim para Brasília, eu era da igreja presbiteriana, e aí eu casei, vim para cá, mudança radical de vida, inclusive a mudança de igreja. Então, quando eu cheguei na Sal da Terra, eu achei muito estranho, muito diferente, assim. Eu falei, não, essa igreja aqui está muito moderna, assim, tá diferente. Aí as imagens sempre falam assim, olha, as músicas que cantam lá é meio diferente, só para você não assustar e tal. Aí eu falei, tá. Aí eu ficava assim, eu achava assim, eu ia para a igreja, mas eu não gostava. Eu ia porque eu já falava assim, não, você tem que ir. Enquanto você não fizer tudo que você tem que fazer naquela igreja, nós não vamos para outra igreja, porque a gente tem que ficar lá. Aí se você fizer, se você se doar, se você fizer tudo que era para você ter feito e não deu certo, você não gostou, ou aconteceu alguma coisa, então a gente vai procurar. Nós não vamos ficar de macaco pulando de galho em galho, de igreja em igreja, até você achar uma que você gosta. Aí beleza, no início eu vinha muito forçada mesmo. E eu fiquei bem uns 3 anos assim com resistência de vir, que na verdade ainda era lá embaixo, né? E aí, mas eu ia. Tinha dia que eu tava com a cara emburrada, eu não conversava com ninguém. E assim, eu já era meio tímida, eu já não era muito de conversar mesmo, mas assim, eu ia, tinha dia que eu tava mais emburrada ainda. Mas eu ia. Então, assim, é a questão da constância que eu tô citando esse exemplo. Mesmo sem querer ir, é importante ir. Mesmo às vezes com uma motivação errada, ou mesmo sem estar muito afim, é importante ir. Por quê que eu falo? Porque é nessa convivência nossa aqui, é nessa comunhão, nesse compartilhar de vida, é que a gente é curado, que a gente é fortalecido, que as nossas forças são renovadas, que a nossa vida se enche de novo ânimo, se enche de Deus, se enche do Espírito. E é através dessa constância que a gente às vezes não se desvia, não culpa Deus, não fala assim, ah, Deus, aquela igreja lá não presta, aquela igreja lá é cheia de panelinha, cheia de não sei o quê e tal. E aí acaba saindo frustrado, sabe? Porque a igreja não atendeu aquilo que você queria. Sendo que, na verdade, você ainda nem tinha feito nada pela igreja. Entendeu? Pelas pessoas que estavam ali. Então, essa constância é extremamente importante. E eu quero que vocês tirem da cabeça a ideia da constância ser uma linha reta. A constância, ela representa a regularidade. Não quer dizer que você tem que estar bem todos os dias para vir para a igreja. Não quer dizer que você tem que estar, assim, animado todos os dias para vir para a igreja. Requer um esforço também. A constância também requer um esforço, assim como a persistência. Então, assim, independente de como você estiver, venha. Ou vá no PG, ou alguma coisa, mas não fique sozinho. Porque quando a gente está sozinho,
que a gente começa a ter pensamentos ruins, é quando a gente está sozinho que a gente começa a se desviar daquilo que Deus nos criou, é quando a gente está sozinho que as sementinhas lá vão crescendo, entendeu? Ao invés de você alimentar essa sementinha do mal sozinho, vem pra cá e alimente a sementinha do bem junto com os outros, né? Junto com os irmãos. Então, essas oscilações que a gente tem na vida é normal. Isso aí acontece. A própria Bíblia fala que a gente vai ter dia mau, que a gente vai ter dia bom. Então, isso é super normal, não é uma coisa assim de outro mundo. O que não é normal é a gente deixar de voltar para Cristo. É a gente não voltar para a nossa linha de base. É a gente não voltar para os nossos olhos, para aquilo que a gente foi criado para ser. E aí, como eu tinha falado, Jesus foi um exemplo de esforço, Jesus foi um exemplo de constância, que mesmo diante de todas as dificuldades que ele passou, ele cumpriu o propósito dele, que foi vir para morrer na cruz, para salvar toda a humanidade. Por várias vezes ele pensou em insistir. Ele até fez uma oração pedindo para Deus afastar dele aquele cálice, porque era tanto sofrimento que ele estava dando conta. Mas mesmo assim, ele persistiu, ele se esforçou e ele teve a constância de viver todas as oscilações que ele precisava viver aqui na Terra. E ele venceu, né? E ele conseguiu cumprir o chamado dele para que ele foi criado. E por último, eu queria falar sobre a fé, que na verdade deveria ser o primeiro, né? Só que eu coloquei por último. A persistência, ela requer fé. A gente só persiste naquilo que a gente bota fé, entendeu? A gente só persiste naquilo que a gente acredita. Porque se for uma coisa que a gente não acredita, a gente já desiste, a gente nem continua naquilo. A gente larga de mão. Então, a fé, na verdade, é a primeira coisa que a gente tem que ter diante disso tudo. Aí, a partir da fé é gerado esforço, a partir da fé é gerada constância, e a partir da fé é gerada todas essas virtudes que a gente leu lá de 2 Pedro, que eu vou ler de novo, que fala assim, ó, no versículo 5, fala assim: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Então você já tem a fé. Eu imagino assim, eu tenho lá uma mala, dentro dessa mala eu já tenho a fé. Aí no decorrer da nossa caminhada com Cristo, no decorrer da nossa caminhada no Evangelho, a gente vai acrescentando algumas virtudes nessa caminhada. Então, eu já tenho a fé. O versículo aqui começa presumindo que eu já tenho a fé. E aí, eu vou acrescentar a virtude. E aí, a virtude, eu vou acrescentar o conhecimento. Aí, no versículo, às vezes, dá a entender que está trocado, mas é porque é o A craseado, né? Então, o que vem depois é para ser acrescentado. Então, assim, eu já tenho a fé, aí dentro da minha mala agora eu vou colocar a virtude. Aí eu vou caminhando mais um pouco, eu vou acrescentar o conhecimento. Porque eu vou conhecendo, à medida que eu vou caminhando com os irmãos, à medida que eu vou vivendo o Evangelho, eu vou conhecendo um pouco mais de Jesus. Aí, na minha mala próxima é o domínio próprio. Tem muita gente que empaca aqui, né? Nesse domínio próprio, que eu acho que é o mais difícil. Então, eu alcancei o conhecimento, aí agora eu alcancei mais o domínio próprio, e aí o domínio próprio vai ser acrescentado a perseverança. O conhecimento vai ser acrescentado ao domínio próprio, depois ao domínio próprio vai ser acrescentada a perseverança, depois a perseverança vai ser acrescentada a piedade vai ser acrescentada a fraternidade, e a fraternidade vai ser acrescentada o amor. Por último é o amor. Então, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai adquirindo todas essas virtudes. A nossa fé, ela só é autêntica quando a gente, como cristão, consegue manifestar todas essas virtudes que está aqui. Isso aqui não é uma coisa do dia para o outro. Não é no dia lá que você converte, agora eu converti, eu sou de Jesus, eu tenho todas as virtudes. Não é. Isso aqui é no decorrer da caminhada. Tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos. Tem gente que morre e ainda não conseguiu alcançar, mas pelo menos estava almejando, né? Estava no caminho. Mas isso aqui é o nosso alvo e tem que ser a nossa busca. Então, assim, a fé,
a gente só persiste naquilo que a gente tem fé, e a gente só vai ter a nossa fé autêntica quando a gente alcança essas virtudes que está falando aqui em 2 Pedro. E a nossa fé, a gente não usa fé para nós, a gente usa fé para o nosso irmão. A gente tem fé no nosso irmão, a gente tem fé na igreja, a gente tem fé no discipulado, a gente tem fé na palavra de Deus, no ide, no fazer discípulos. Então, a nossa fé ela deve ser usada em favor do nosso irmão. Até porque todas essas virtudes aqui são virtudes que não é só para nós, são virtudes que são compartilhadas, são virtudes que respingam em quem está do nosso lado. E aí, a fé é o que faz a gente continuar, né? Porque senão a gente já tinha desistido há muito tempo. Se a gente não tivesse fé, a gente já tinha desistido da vida, já tinha desistido das coisas há muito tempo. A fé é o que faz até essa igreja estar aqui hoje. Diante de todas as reviravoltas, de todos os problemas que a gente teve no decorrer desses 12 anos, né? Já era para ter até fechado as portas há muito tempo, né? Então, se a gente está aqui hoje, é porque a gente ainda tem fé. A gente tem fé no propósito de Deus na nossa vida, a gente tem fé no nosso irmão, a gente tem fé na comunhão, a gente acredita, né, na nossa comunhão, a gente acredita que Deus, que está aqui, não deixou esse propósito dele morrer, né? Então, assim, a gente só continua, a gente só persiste, porque a gente tem um objetivo maior, né? Que é falar de Jesus, pregar o Evangelho para toda criatura. Então, a gente só continua a fazer esse ID porque a gente tem fé. Então, assim, para resumir, o que eu queria trazer para vocês nessa noite é que a gente nunca vem esquecendo o propósito que Deus nos criou. Que Deus nos criou para sermos filhos dele, ele nos criou para a gente levar o seu Evangelho às outras pessoas. Ele nos criou para sermos discípulos, né? O discípulo é aquele que vai fazendo novos discípulos, vai ensinando. O discipulado é aquele que vai ensinando os discípulos. E os discípulos é aquele que segue a Cristo, segue os ensinamentos e ele vai se propagando. É tipo o coronavírus, sabe? O discípulo era para ser assim. Tipo assim, um pegou e contamina o outro, que contamina o outro, e contamina o outro, e aí vai disseminando o Evangelho. É para ser assim. Né? Às vezes a gente acha que está sendo de forma lenta, que às vezes nem está acontecendo, mas se a gente for olhar ao nosso redor, não precisa a gente ir muito longe, olhar a nível de igreja nacional, a gente tem que olhar ao nosso redor, aqueles que estão com a gente ali no dia a dia. Você está sendo um bom discipulador para eles? Vocês estão conseguindo ensinar, transmitir alguma coisa para eles? E quando eu falo isso, não precisa ser pregando a palavra. Você pode transmitir através das suas ações, através do seu exemplo, às vezes ou outra através da sua fala, através do seu comportamento. Então, assim, tudo isso é uma forma de falar de Jesus, tudo isso é uma forma de estar evangelizando. E aí a gente não pode desistir disso. Às vezes é difícil, às vezes a gente acha que está tudo errado, às vezes a gente acha que não faz diferença na vida de ninguém, né? Só que às vezes a gente não vê, porque às vezes a pessoa não volta para falar com você. Às vezes a pessoa fica assim meio sem jeito, é que nem Jesus. Jesus, ele estava com os 12 discípulos, um traiu ele, o outro negou, o outro fez aquilo. Maior confusão, assim. Mas aí Jesus morreu, mas aí ele morreu e no fim o evangelho dele foi propagado. Então, assim, ele cumpriu a missão dele. Às vezes a gente acha que não está cumprindo a nossa, né? Fala assim, mas ninguém olha para mim, né? Ninguém sabe que eu existo e tal. Mas às vezes seja fazendo a diferença na vida da pessoa que está do seu lado, que já faz a diferença na vida de uma outra pessoa na casa dela, isso aí vai perpetuando e a gente não vê, a gente não fica sabendo. Isso é uma coisa que não dá para a gente ter dimensão do quanto que a gente pode fazer diferença através só de um simples exemplo, através só de um simples ato. No hospital a gente vê muito isso, né? A gente vê muita história de paciente que fala assim, nossa, aquele médico foi maravilhoso, aquele médico ele fez isso com a minha mãe, ela ficou bem e tal, ou mesmo que a mãe tenha falecido, mas aquele médico foi importante. Às vezes o médico, o enfermeiro, quem está ali, não fez nada além de ouvir.
O que eu tenho aprendido na faculdade é que paciente, as pessoas no geral, elas gostam de ser ouvidas. E aí, na maioria das vezes, quando você vai numa visita no médico, que é aquelas visitas de 5 segundos, que ele só pergunta o que você está sentindo, por que você foi ali, isso aí a pessoa sai de lá frustrada. Mas se você parar 5 minutos, tem um estudo que fala, se você entrar, deixar o paciente você entrar e falar assim, como eu posso te ajudar? Deixar ele falar, ele não fala mais que 2 minutos. Se você deixar ele falar sem ser interrompido, você só chega e deixa ele falar. Tem um estudo que fala que o paciente não fala mais que 2 minutos. Então deixa ele falar. Isso ali, o impacto que vai ter na vida dele é outro. Ele vai sair do consultório e falar assim, nossa, esse médico é maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Porque ele escutou. Só por isso. Então, às vezes, nem sei porque eu estou falando, eu já me perdi. Mas às vezes o que as pessoas querem é atenção. E às vezes a gente só de dar atenção, a gente já está fazendo diferença na vida da outra pessoa. A gente já está dando um exemplo para as outras pessoas. Então, assim, que a gente venha desacelerar um pouco a nossa vida, né? E parar para pensar em como que a gente está se comportando, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade. E ver se a gente está sendo um bom exemplo para essa pessoa. Porque o exemplo, ele fala muito mais, né? Do que 1000 palavras, assim. O exemplo, ele é muito mais cativante do que você ficar pregando, tentando convencer aquela pessoa de que ela tem que aceitar Jesus. O exemplo, ele é muito mais assim, relevante, digamos assim. E às vezes não é um dia só, às vezes você tem que ter uma convivência, né? Às vezes é um dia, 2 dias, meses, de convivendo ali com aquela pessoa para ela poder conseguir ver Deus em você. E você transmitir Deus para ela. Então esse é o propósito para que a gente foi criado, esse é o motivo para que a gente persiste, para que a gente não desiste, para que a gente possa mostrar o amor de Deus para as outras pessoas. Assim como nós somos amados, como Ele morreu por nós lá na cruz, a gente também quer e a gente tem que levar esse amor para as outras pessoas que ainda não conhecem também. Então, meus irmãos, que a gente venha sempre estar lembrando disso, sabe? Essa é uma reflexão que eu queria que a gente pensasse, assim, não só essa semana, mas assim, todos os dias da nossa vida. Porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer e a gente tem que rever se está certo mesmo. E aí é uma coisa que até a gente morrer. Porque até a gente morrer, a gente vai estar cumprindo a missão de Deus aqui na Terra. Assim como foi Jesus. Até o último dia, até o dia que ele morreu, ele estava cumprindo o propósito dele. Então, assim, que essa palavra venha falar com a gente, que a gente venha ruminar ela aí no decorrer da nossa vida, da nossa existência, que a gente nunca venha desistir. E sim persistir, né? Para que a vontade de Deus ela seja feita em nossa vida. E aí, para encerrar, eu só queria ler lá em Mateus 28. E Deus faz, meus irmãos, porque se eu estou aqui falando hoje é porque muita coisa já foi mudada. Deus vai trabalhando aos pouquinhos, a gente nem percebe. E aí, quando a gente menos vê, a gente já está numa situação tipo essa aqui, sabe? Numa situação que a gente nunca imaginava estar, que a gente nunca almejou estar. Aí vai agindo de mansinho, quando você vai ver, você já está, né? Numa cilada, entre aspas, assim. Aí lá em Mateus 28, 18 e 19 fala assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei perfeitamente convosco até o fim dos tempos. Então essa é a nossa missão e a nossa vocação, para que a gente foi criado, né? E que a gente não venha desistir no meio do caminho, mesmo diante das oscilações. Quando vocês estiverem assim, muito felizes ou muito tristes ou muito desesperados, vocês lembram que também Jesus teve esses momentos, né? E que vocês lembram que o coração, para bater, ele tem que oscilar. Então, para existir vida, tem que ter oscilações. A gente não é constante, assim, a gente não é imutável. A gente não é uma linha reta, mas a gente é constante.
Porque a gente tem uma regularidade, porque a gente volta para Jesus, porque a gente passa por todas as dificuldades que a gente tem que passar, mas que a nossa convicção, a nossa fé vem estar voltada para Cristo. E que a gente nunca vem esquecer do nosso propósito. Amém, irmãos? Eu tinha pedido os meninos, vai dar certo, Felipe? Eu tinha pedido os meninos para cantar uma música que, quando eu cheguei na Sala Terra, eu não gostava da Sala Terra, mas eu comecei a gostar das músicas. E aí eu escutava muito o Antônio Rosa, né, que é da Sala Terra. E aí tem uma música dele que na época me chamou muita atenção, só que eu ficava assim, quando que eu vou usar essa música na minha vida? Porque eu não vou falar disso, do que fala na música. E aí chegou o dia hoje, aí eu falei, Felipe, vocês conseguem tocar? E eu procurei a música na internet e consegui. A samba também não, a gente tirou do YouTube. Pois é, eu procurei, eu achei que ia ser uma coisa fácil de achar. Eu falei, será que essa música não existia? E eu inventei na minha cabeça e tal. Mas aí eu falei com o Felipe disse que conhecia, então... Aí eu pedi ele para tocar, que é uma música que eu gosto muito. Tinha tempo que eu não escutava, mas aí preparando a palavra eu me lembrei dela. E aí eles vão cantar aqui para vocês. Eu não posso deixar de falar o que Deus fez por mim. Tenho visto e ouvido maravilhas. Eu não posso deixar de falar o que Deus fez por mim. Tenho visto e ouvido maravilhas, por isso vou anunciar, para que todos façam parte desse amor. Da alegria do Senhor, vou viver todos os meus dias pra contar o que Deus fez e faz. Não posso me calar, vou viver repartir, não vou reter, vou compartilhar. E o que eu aprendi de Deus eu vou repartir, não vou reter, vou compartilhar. Vou viver Eu achava que essa música nunca ia fazer sentido na minha vida. E o engraçado é que eu escutava ela, eu gostava tanto, sabe? Eu gostava tanto da música e tudo. E aí é assim, né? Às vezes Deus planta a sementinha lá atrás, às vezes demora 8, 9, 10 anos para ser concretizada. Mas ele não desiste, né? Ele persiste até que a obra dele seja completa, né, irmãos?